Olá, tudo bem? Eu sou a Veridiana, sou professora da UNOeste, dou aula nos cursos de design, design de moda, interiores, gráfico, e hoje eu vou ensinar para vocês como se faz a máscara de tecido. Eu vou ensinar para vocês 3 tipos de máscaras. Uma que ela é sanfonada, se adequa ao corpo, uma outra que é anatômica, que também já fica bem certinho o contorno do corpo, e o terceiro modelo, que é a base só de dobraduras, que também se adequa muito bem ao corpo, mas que você não precisa de máquina de costura. Então, nesses 3 modelos que eu vou ensinar, a anatômica ela precisa um pouco mais de costuras, então é ideal que você faça com a máquina. A sanfonada tem poucas costuras, dá pra fazer até à mão se você quiser. E a de dobraduras você não precisa nem de máquina. Então, o legal é que você pode fazer com tecidos que você tenha na sua casa. Então, uma camiseta que você não utiliza mais, você pode cortar e fazer esse modelo da máscara. Ou se você vai fazer a máscara que não precisa de costura, pode ser com algum lenço que você tenha na sua casa, algum lenço que aqueles que você utiliza amarrado no pescoço, que você pode, ele sendo quadrado, você consegue fazer também essa dobradura para montar a sua máscara. Então vamos lá. A primeira máscara que a gente vai fazer então vai ser a máscara que não precisa de costura. Para esse modelo sem costura, a gente vai precisar de um tecido maior, porque a gente vai precisar de margem para a gente dobrar ele. Então o tecido precisa ser de 40 centímetros por 40 centímetros e de 2 tiras de elástico com 25 centímetros. Nesse caso aqui, eu dei um pontinho à mão mesmo, tá? Poderia ter dado um nozinho, só que é um nozinho você cortaria um pouquinho maior para depois eliminar a parte ali do nozinho. Esse tecido você dobra no meio, dobra novamente, então a abertura tá aqui, ó. Dobra no meio certinho. Depois dobra novamente. E você coloca o elástico aqui, um de cada lado. E aí você dobra de um lado. Esse espaço que vai ficar no meio é o espaço da máscara, então você pode tanto ampliar um pouco, diminuir, a seu gosto. Então eu vou deixar aqui num tamanho padrão, seria 18 a 20 centímetros. E aí eu coloco aqui no meio, ó, para dar um pouquinho mais de segurança, para o tecido não ficar se movimentando. E quando eu for colocar no rosto, eu coloco essa parte pra cima, que é a parte, não a parte das sobras dos tecidos, dos cortes, né? Mas a parte que tá mais acabadinha, tá? E assim já tá pronta a nossa máscara sem costura. É só encaixar e adequar a sua preferência. Agora nós vamos fazer a segunda máscara, que é a máscara sanfonada. Para esse segundo modelo, a gente vai precisar de um tecido de 24 centímetros por 32 centímetros. Antes de eu começar a dobrar e a franzir, eu vou dar um acabamentinho nessa ponta. Então, se você tiver a opção na sua máquina de costura zigue-zague, só passa com ela aberta mesmo, só para depois não ficar desfiando o tecido. Se você não tiver, dá só uma dobradinha assim, ó, bem pequenininha e passa a costura reta, só para depois não ficar descosturando a sua máscara. Prontinho, a gente já fez aqui a nossa costura e o nosso acabamento. Agora a gente dobra ao meio. Lembrando que eu passei o zigue-zague porque eu não tenho overlock. Se você tiver a máquina overlock, é mais fácil, tá? Então você passa, dá o acabamento com overlock e depois só dá essa dobradinha aí pra ficar bonitinho, tá? Agora a gente dobra no meio e daqui a gente vai deixar a parte de cima aberta e as outras pregas aqui, ó, de baixo pra cima, a gente vai fazer 3 pregas, tá? Ao longo desse espaço que a gente tem. Então, médio, mais ou menos, uma aqui e uma aqui, tá bom? Aí a gente faz e deixa alfinetadinho. Prontinho. Fez as 3 pregas, compare se tá tudo certinho, se tem alguma que você precisa ajeitar para não ficar a máscara no final, ela não ficar tortinha.
Agora, a gente vai passar uma costura de cada lado. E a gente já vai colocar o elástico. Então, a gente vai precisar aí de 2 tiras de 15 centímetros de elástico. Pode ser esse elástico fino, se não tiver, pode ser aquele elástico mais largo. E pode ser também aquele elástico que é bem fininho, que ele é redondinho. Aquele lá é o melhor pra fazer a máscara, só que talvez seja mais difícil de encontrar nesse momento. Mas esse daqui também já resolve. Então, a gente vai colocar ele aqui no cantinho de cima, vai passar a costura com ele ali dentro. Quando a gente estiver chegando aqui embaixo, a gente já faz essa voltinha assim, ó, e já coloca ele na ponta de baixo. Os alfinetes a gente vai tirando conforme a agulha da máquina vai se aproximando. A gente não pode deixar ele aqui, senão a gente quebra a agulha da máquina. E aí a gente vai tirando perto pra gente também não perder a marcação das pregas, tá bom? Aí aqui, ó, eu coloquei na pontinha do elástico, tá mais ou menos até aqui assim, pra gente costurar. Não pode esquecer de fazer aquele retrocesso pra linha não soltar. E aí vai chegando perto do alfinete, a gente vai removendo. E agora aqui na última prega, a gente vai dar a voltinha do elástico e vai colocar a última pontinha dele aqui também, pra gente fixar as 2 pontas do elástico e fazer o retrocesso no final. Aí a gente fixou o elástico dos 2 lados, a gente pode tirar os alfinetes que estavam marcando a prega. O ideal é que a gente passe um ferro para ficar bem demarcadinha essa prega, tá? Agora já tá pronta a nossa máscara, ó, eu já passei, ficou bem marcadinho o friso. E por que que a gente deixa ela aberta em cima? Porque você pode colocar um papel, ó, um papel guardanapo, um lencinho de papel, para você melhorar a eficiência dessa máscara. Você pode colocar um papel descartável, claro, depois você vai jogando fora, vai descartando ele. E aí, tá pronta a nossa máscara. E aí você pode colocar normalmente. E esse drapeadinho dela, você consegue adequar melhor a você, ó. Você vai... E o papel que tá dentro não aparece, mas é uma segurança maior para você também. Agora a gente vai fazer o nosso terceiro e último molde. A modelagem dele vai estar nos comentários desse vídeo. E a gente vai começar cortando aqui, que eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse processo de corte. Agora a gente vai cortar o nosso tecido para fazer essa máscara. A gente tem que cortar ele espelhado, então eu vou dobrar uma parte do tecido e vou colocar o molde em cima. A gente vai deixar um pouquinho a mais, porque esse molde eu não tô considerando a margem de costura, então nós vamos deixar aí 1 centímetro em volta desse molde para a margem de costura. A gente alfineta para não ficar torto e a gente desenha para depois cortar. Eu vou precisar de 4 partes, então eu tenho 2 aqui, vou tirar mais 2 aqui embaixo, tá? Pode ser do lado inverso para economia de tecido, pode ser de ponta cabeça, não tem problema, tá? Algum ponto, alguma coisa, já acerta, que os 4 tem que estar bem parecidinhos. Aqui ficou bem certinho. Agora, a gente vai começar a costurar. Nós vamos costurar 2 partes, depois 2 partes. O avesso sempre pra cima, então, a gente vai ter aqui as 2 partes, ó, com o avesso pra cima, e a gente vai unir, ó. Opa, direito com direito, o avesso aqui pra cima, e nós vamos começar costurando essa parte central. As 2 partes a gente vai fazer isso, tá? Agora, a gente vai virar. Ó, já dá pra perceber que ela tem um formato mais anatômico.
A gente vai tirar o alfinetinho e vai abrir. Agora, aberto, a gente mantém a parte do direito pra dentro, que a gente vai costurar agora aqui de novo, avesso com avesso. A gente vai fechar os dois lados, tá? Essa parte de cima e essa parte de baixo. Essas laterais aqui vão ficar abertas. Já tira as linhas de excesso. E agora a gente vai desvirar. Por uma dessas laterais aqui, a gente vai desvirar a máscara. Vamos colocar ela do lado direito. Agora, do lado direito, a gente vai costurar nas duas laterais aqui, bem na pontinha, pra gente fazer um rebatido na costura. Do outro lado, a mesma coisa, bem na pontinha, ó, pra dar o rebatido da costura. Agora já retira as linhas aqui da ponta, esses fiapos também, já acerta o molde aqui. Agora, que já tá fechada e rebatida a costura toda aqui, nessas duas laterais que ficaram abertas, a gente vai fazer uma dobrinha, a gente vai virar pra dentro aqui, e a gente já vai passar uma costura aqui no zigue-zague pra dar um acabamento e também pra já encaixar o nosso elástico. Eu cortei aqui com 15 centímetros, pode cortar 15, 16, pode medir também para ver qual que prefere, mas 15 centímetros, 15, 16 eu achei um tamanho bom. Então, coloca aqui na pontinha, a gente vai passar a costura zigue-zague e a gente vai dar aquela voltinha para terminar aqui também, tá? Aqui, já demos o acabamentinho. E aí, quando for fazer do outro lado, dobra ao meio para que fique bem certinho, ó. Aí você vai fazer a dobrinha, ó, de acordo com o tamanho da frente. E aí, compara. Pra ficar do mesmo tamanho, para não ficar torta a máscara. Então, essa é a medida. Passa a tesoura para fazer um friso. E agora a gente vai costurar com o elástico também no zigue-zague. E está pronta a nossa máscara anatômica. E aqui o nosso modelinho vestido. O elástico você pode ajustar, se achar que ficou maior, pode diminuir, mas esse é um tamanho que geralmente fica bom. E essas eram as 3 máscaras que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. E aí, valem também algumas dicas. Por exemplo, quando você compra uma máscara de tecido ou quando você produz, mesmo sendo um tecido novo, é interessante que você lave antes do primeiro uso. E sempre também que você for colocar a máscara, que você manuseie apenas pelo elástico e que você tire também pelo elástico. E que você tenha sempre um plastiquinho limpo para você colocar essa máscara e guardar dentro da bolsa. E aí depois higienizar as mãos para fazer a troca da máscara. A troca a gente fala por conta do tempo de uso. As máscaras de tecido, o ideal é que você utilize apenas de 1h30, 2 horas no máximo. Mais que isso, elas começam a ficar úmidas por conta da respiração e da fala. E essa umidade acaba diminuindo a barreira contra o vírus. Então, o ideal é que a gente utilize de 1h30 a 2 no máximo. Então, se você for sair pra rua, ficar mais tempo que isso, o ideal é que você leve mais de uma na bolsa e que você faça essa troca com muito cuidado, apenas usando o elástico, colocando dentro de um plastiquinho, higienizando as mãos e pegando a outra também já higienizada e colocando no lugar. O tecido que a gente utilizou aqui foi a tricoline. Você pode utilizar qualquer outro tecido de algodão. É legal que você faça com o que você tem em casa. Então, às vezes não tem o elástico, não dá pra comprar, não tem loja aberta, dá pra fazer com tiras de malha, malha de camiseta, aquela parte aqui assim, a ribana, né, da camiseta também dá pra gente fazer, ela também tem uma elasticidade. Dá pra fazer também com tiras, amarrando
Dá pra fazer com camiseta que você não utilize mais, você recorta ali nas medidas de acordo com cada máscara, né? Então dá pra você fazer com o tecido que você tem na sua casa e dá pra você fazer também com lenço, sem precisar recortar o tecido depois utilizando o lenço da maneira como já utilizava antes, né? Amarrando no pescoço normal, porque você não vai danificar utilizando dessa maneira. Então, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Se cuidem!